Olá galera, Francesco por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Quero pedir para você se inscrever no meu canal se você não é inscrito ainda, deixar seu like aí, deixar sua dúvida, deixar sua sugestão, tudo que você puder ajudar a gente ao canal a crescer, a gente está aí, tá bom? Hoje nós vamos desenvolver um pequeno sistema, tá? Uma atividade proposta aqui. Nós vamos criar um sisteminha, né, com HTML, PHP e banco de dados, SQL, onde o usuário irá cadastrar uma pessoa com os campos nome e cidade, só para a gente ter uma noção, um exemplo, tá? Aqui eu estou botando só nome e cidade para o vídeo não ficar muito longo, para a gente não encher um monte de campo aqui, mas você criar seu sistema aí é a mesma lógica, é a mesma coisa, você só vai aumentar mais campo. Só boto dois só para a gente, como a gente está na questão de aprendizado. E é, nesse sentido, né, ou seja, o sistema ele irá registrar, guardar o horário e a data do cadastro no banco de dados. Então, a intenção do nosso sistema que nós vamos criar hoje aqui é você fazer um cadastro, todo cadastro que o usuário fizer, de qualquer coisa, pode ser um produto, pode ser uma pessoa, qualquer registro que ele fizer no sistema, o teu sistema ficar registrado o horário e a data que ele fez isso, tá? Depois a gente pode desenvolver também questões como o usuário, ficar registrado também o usuário que fez tal coisas, tá? Mas vamos por parte. Nesse vídeo, nós vamos desenvolver a data. Vai ficar registrado a data e o horário que o cadastro foi feito, né? Daquela pessoa, daquele cliente. Isso aqui são as informações muito importantes num sistema de banco de dados, beleza? Para você desenvolver essa atividade aqui, nós vamos precisar de um servidor Apache rodando, porque nós vamos usar PHP, então a gente precisa um Apache. Eu uso o Zemp, né? Você pode, tem outros aí, existe outros aí no mercado, né? De Apache. Eu estou usando aqui o Zempzinho, essa ferramenta muito boa, eu gosto muito. Você vai precisar de um banco de dados MySQL. Tem gente que usa o PHP MyAdmin. Eu estou usando o Workbanks, tá? Não tem problema. Você pode usar outros aí. É, e também você vai precisar de um editor de código, né? Tem Notepad++, Sublime Text e outros aí. Eu estou usando o VS Code, Visual Studio. Você também pode usar outros, não tem problema, tá bom? Vai dar certo da mesma forma. Para começar, dentro do teu banco de dados, cria aí no teu MySQL, cria um banco de dados. Você vai precisar de um nome de banco de dados. Eu criei aqui, ó, por exemplo, esse banco de dados empresa, que tem até uma tabela aqui chamada clientes. Tá? A gente vai criar outra tabela para esse nosso sistema aqui. Você pode criar aí, se você não tem, cria um banco de dados. Se você já tem, deixa, você vai usar ele já já. E aí, se você não tem, você vem aqui nesse sinalzinho de mais aqui, ó, clica aqui, digita aqui o nome do banco de dados, tá? Pode deixar default chasset aqui mesmo, ou pode mudar, né? Aqui você pode colocar o TF8 MB4, tanto faz, tá? Não tem problema. Você pode criar também teu banco de dados. Não vou criar porque eu já tenho aqui, beleza? Tranquilo. O que nós vamos precisar? Para começar, nós vamos precisar, que nem eu falei antes, né? Nós vamos precisar da nossa tabela, tá? Então nós vamos criar uma tabela aqui dentro Então nós vamos fazer a nossa tabela, tá? Vamos criar uma tabela chamada, a gente pode criar uma tabela chamada usuário, chamada pessoa. Vou criar uma tabela chamada usuário para a gente fazer esse nosso sistema, para gravar essas informações que nós vamos precisar quando a gente realizar o cadastro, beleza? Então, para criar uma tabela, a gente cria o comando, né, create table, certo? Create table, cria uma tabela, né? Create table e a gente coloca o nome da tabela, create table usuários. Você abre, fecha parênteses e coloca um ponto e vírgula, tá? O que você faz aqui? No meio do parênteses, você dá um enter. E aí você abre a estrutura correta de criar uma tabela no MySQL, tá? E aí, quais os campos que eu vou precisar, galera? Eu vou precisar do campo ID, vou precisar do campo nome e vou precisar do campo cidade, vou precisar do campo data, hora, underline, cadastro. Vai ficar bem explicadinho para você, tá? Dessa forma, cara, essa é a estrutura. Você criar os campos dentro da tabela usuário, tá bom? Você fazendo dessa forma, você vai assimilar melhor o teu conhecimento para você criar no MySQL, tá bom?
Aí depois que você cria os campos, aí você tem que dizer para o MySQL o que são esses campos e como eles vão se comportar dentro da tabela, dentro do recebimento de dados, tá? Por exemplo, esse ID, eu não quero me preocupar com ele. Primeira coisa que eu tenho que saber, meu ID, ele tem que ser números inteiro, certo? Então, meu ID é números inteiro. Então, eu coloco um int para dizer que ele é inteiro, tá bom? Eu não tenho que estar me preocupando. Ah, cadastrei o João, ID1. Ah, cadastrei a Maria, ID2. Eu não preciso estar me preocupando com isso. Então, com isso, eu coloco o auto incremente. Beleza? Ele vai incrementar, né? E também, eu vou colocar também o primary key, né? Essa chave, né? Para o quê? Para ela não ter problema de questão de repetição, então a gente coloca essa segurança a mais, o primary key, né? A chave primária, né? Eu coloco chave primária nele e aí esses dados nunca vão se repetir. Quando eu terminar aqui de colocar essas informações, o que eu vou fazer? Vou colocar uma vírgula aqui no final, tá? Para me separar o meu campo ID do meu campo nome, certo? Beleza. O meu nome, né, o campo nome, ele vai receber um varchar. Tem um vídeo aqui no canal explicando a diferença entre varchar e char, tá? Nós vamos colocar um varchar para ele com 100 caracteres, tá bom? E vou dizer também que ele é not null, tá bom? Não nulo, beleza? Então coloco uma vírgula para ele, tá? A cidade, vamos fazer a mesma coisa, vamos colocar um varchar para a cidade, tá? Vamos colocar 100 posições também, vamos dizer que ele é not null também, tá bom? Not null, deixa eu colocar bonitinho igual de cima, né? Not null também, vírgula, tá? Não pode esquecer. E para o cadastro, data e hora cadastro, a gente vai usar o seguinte, date time, né? Data time, né? Data tempo, date time. Por quê? Porque ele vai receber a data e o horário. Então, date time, tá bom? Com isso, galera, eu consigo formar a minha estrutura de como eu criar minha tabela usuário dentro do meu banco de dados empresa. Nota que ele está negritozinho, né? Então ele está selecionado. Então você precisa ter um banco de dados selecionado, o nome do banco de dados selecionado, para você criar a tabela dentro do banco de dados. O banco de dados é composto com o banco de dados e suas tabelas, né? Isso é o banco de dados MySQL. Vou executar, né? Deu tudo certinho, vou dar um refresh nesses botãozinhos aqui e a minha tabela usuário apareceu aqui. Se eu clicar do lado, aparece um calendáriozinho, ele vai me trazer o código, né? Select from empresa.usuário, né? Que pode também ficar assim, ó, select todos os do usuário também, né? E aí o que acontece? Eu tenho aqui o ID, nome, cidade, data, hora do cadastro. Agora a gente vai ter que fazer um formuláriozinho em HTML, né? Bem tranquilo para a gente fazer o cadastro e ele vir para cá para o MySQL. Com isso a gente vai precisar do nosso editor de código, tá? Vou new test file. A linguagem que eu vou usar, galera, vocês têm que passar logo aí de início a linguagem PHP, tá? Por que você tem que passar o PHP? Porque nesse vídeo aqui eu vou trabalhar um único arquivo. Se você fosse fazer em dois arquivos, tipo, um arquivo você ia colocar o formulário HTML, onde a pessoa fazia o cadastro. Outro arquivo tu ia fazer a questão de ligar o HTML, os dados HTML ao banco de dados. Aí você poderia usar um outro arquivo de PHP por detrás. Mas aqui a gente vai usar um arquivo só para fazer os dois. Tanto para receber o formuláriozinho, que você vai digitar o nome e a cidade da pessoa, como também já vai receber o código em PHP. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Aí, se o vídeo estiver muito lento aí, galera, para vocês, que o tempozinho vai ficar um pouquinho corrido, né? Um tempo grande aí. Aí você pode também acelerar aí, coloca 1.5, 1.25, do jeito que você quiser. Tá? Aqui no editor de código, no Visual Studio, se a gente colocar aqui uma exclamação e dar um Enter, ele traz toda a estrutura básica já para rodar bem um HTML, tá? Na sua página aí, para rodar bem uma página no browser, né? Então você precisa disso aqui. Aí você coloca na linguagem o PTBR, estrutura básica, isso aqui, tá, galera? Claro que tem site, tem coisa que você pode implementar um monte de informações aí, mas que já é estrutura básica. E aí o title da página a gente coloca cadastro, tá bom? E bem aqui no body aqui a gente já começa a desenvolver. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um H2, tá? E vou digitar assim, ó, cadastro,
tá? E agora eu vou chamar o meu formulário. Nós vamos criar um formulário que o usuário ele vai poder digitar essas informações, né? Então eu vou precisar criar um form, tá? Dá um enter aqui. E o que acontece? Nesse form aqui, esse action eu não vou precisar dele porque eu não vou mandar para um outro arquivo, ação. Mas eu vou precisar do método, tá? Então o método aqui eu coloco o método post, beleza? Eu vou enviar através de método post. Aqui eu crio um nome, tá bom? Esse aqui é tipo um label, tá? Só que eu tô deixando fora. O ideal seria você fazer um labelzinho, tá? Você pode fazer assim, ó, um label. Você pode fazer um label, aí dentro do label você, por exemplo, você coloca nome, um exemplo, né? E aí o que a gente vai fazer? Aqui embaixo eu vou fazer um input, tá bom? Esse input, o type dele para nome vai ser text mesmo, beleza? Só que o name aqui, galera, o name dele, eu preciso colocar o name, vai ser nome, tá? E pronto. Eu posso copiar tudo isso aqui, tá bom? Colocar aqui embaixo, tá? Aqui eu posso mudar, certo? Vou colocar cidade. E o type aqui eu vou deixar text mesmo, só que o name eu preciso mudar para cidade, tá bom? E aí por último eu copio, né, esse input. Por último eu vou colocar um br bem aqui para ele pular uma linha depois desse último input. Esse último input, galera, vai ser aquele botão que eu vou clicar nele para cadastrar, tá? E ele vai enviar os dados. Então, para isso, o type eu tenho que mudar para submit, enviar os dados, tá? E a gente muda bem aqui, tá bom? O values desse botão, tá bom? A gente coloca cadastrar, tá bom? Cadastrar. Vamos salvar isso aqui para a gente ver como é que ficou e qualquer coisa a gente dá uma alteradinha, uma ajeitada. Você vai aqui no save, né? Salvar. Galera, dentro da minha pasta do Zemp, né, o meu localhost do Zemp, eu tenho o htdocs. Eu tenho uma pasta chamada empresa, tá? Você pode criar essa pasta dentro do htdocs empresa. Para ela eu vou colocar cad pessoa, tá? Colocar maiúsculo mesmo, né? Cad pessoa, cad underline pessoa, tá? Vamos salvar aqui. Vamos abrir aqui nosso localhost, vamos dar uma verificada. Aqui, ó, eu tenho aqui a minha pasta empresa, tá aqui, ó, cad pessoa. E aí ele ficou dessa forma, né? Tá aqui o cadastrar, tá o nome, cidade e o cadastrar tá aqui embaixo. Você pode dar mais um espaço, por exemplo, depois desse cadastrar aqui. Eu posso também colocar uma linha, né? Aqui para ficar melhor. Posso colocar uma linha bem aqui. Calma aí, vamos colocar uma linha aqui. Aqui, ó. Pode ficar dessa forma também, né? Então a gente vai digitar um nome, vai digitar uma cidade e vai clicar no cadastrar. Esse botão também cadastrar poderia ficar aqui na frente, né? Do cidade também, tanto faz, né? Se a gente tirasse esse BR aqui, né? Você vê qual é a melhor forma. Essa questão essa questão aí de como vai ficar, tá? É com vocês aí, tá? A gente não vai trabalhar com a gente não vai trabalhar assim, deixar ele bonitinho, perfeitinho, tá? Porque a intenção do vídeo não é essa. A intenção do vídeo é fazer funcionar, tá? Eu já gravei aqui vídeos, a gente ensinando a fazer esses negocinhos bonitinhos. Depois eu vou gravar outro também, ensinando a fazer tela de login. Já tem aqui, vai fazer esse negócio mais organizado. Eu já fiz, mas eu já tô na hora de gravar outro pra gente fazer mais também, tá bom? Agora o que eu fiz? Embaixo de form aqui, ó, eu coloquei o HR aqui, tá? Botei ele aqui para baixo, salvei e aí ficou desse modelo aqui, ó. Ficou o nome, cidade, cadastrar e a linhazinha embaixo. Ficou melhor, né? Então pronto, melhor assim, deixa assim. Pronto, a nossa tela de cadastro, onde o usuário vai chegar e vai digitar, tá pronto, tá? Tá feitinha. Agora a gente só precisa pegar essas informações daqui, né? O nome, cidade e jogar dentro do banco de dados. Nome, cidade, é o que a gente vai fazer agora. E data, hora, cadastro, tá? Então vamos lá. Aqui mesmo no
aqui mesmo no... Deixa eu só ver aqui rapidinho, você nem vai sentir. Então, voltando aqui, pessoal, porque estavam batendo ali na minha porta ali. Então, a gente terminou a tela do cadastro, vamos agora fazer a parte do PHP, né? Então, nós terminamos essa tela do cadastro aí, vamos começar agora o código que vai fazer o cadastro lá dentro do nosso banco de dados. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui embaixo, né? Terminei a parte do HTML. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a tag do PHP, tá bom? Você vai abrir a tag do PHP, mas você também vai fechar. Quando você trabalha só com PHP na página, você não precisa fechar. Nesse caso aqui, a gente não está trabalhando só com PHP, né? A gente tem HTML aqui e outras coisas mais aqui, que nós fizemos aqui, tem um HTML, então, como tem o button aqui embaixo, tudo mais, né? Então, você precisa fechar, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, galera, quando a gente trabalha com data e hora aqui no PHP, se você colocar a função do date nas variáveis para ele receber essa data e horário, esse horário vai ficar todo doido. Então você precisa especificar por PHP da onde você quer pegar esse horário, tá bom? Então para isso, o que a gente faz? A gente chama uma função aqui, tá? Chamada date default, tá bom? Date default. E aí o que você faz? Date default time zone, paga isso aqui. Set, né? Setar, tipo, você vai setar. Aonde que você vai setar? Abre e fecha parênteses, tá? E ponto e vírgula. Onde é que você vai setar esse horário? Você abre aqui aspas simples, você vai dizer o seguinte, você vai setar esse horário na América, tá? Você tá na América, barra São Paulo, dessa forma aqui, ó. Fechar aqui, São underline Paulo. Tá? Dessa forma, tu tá mostrando para o sistema que tu vai pegar o horário da tua região, do Brasil, teu horário certo aí, tá bom? Então, aqui ele vai pegar o horário certinho da tua região, do Brasil, tudo bacana, tu não vai ter problema. Se você fizer o teu sistema aí, você vê que o horário tá todo doido, é porque o teu sistema faltou isso aqui, tá? Então, você tem que colocar essa informação aqui, tá bom? Que mais? O que a gente vai fazer agora? Beleza, agora a gente começa de fato o nosso códigozinho. A gente vai precisar verificar se o método post foi enviado, tá? Porque aqui, ó, quando você cria o teu formuláriozinho, ele tem um método post. Se você não criar esse hífen aqui, né, abre e fecha parênteses, se você não criar esse hífen aqui com o método post enviado, toda vez que você abrir o teu sistema, ele vai ficar lá dizendo que as variáveis, sei o que, não foram definidas e tal, e tal, tal. Então, ele só vai executar o código, ele vê que o método aqui foi inicializado. E aí, como é que você faz? Você abre a super global aqui do server, tá? Server, abre e fecha colchete, tá? Aspas simples, e aí você coloca, né? Request, vamos colocar maiúsculo, né? Request, underline, method, tá? Request method. E aí você vai dizer que esse método, né, é igual, exatamente igual, abre e fecha chaves nova, abre e fecha as aspas simples. Aí você vai colocar o método, que foi o método post, né? Sabendo que tem dois métodos, post e get, né? O post existe o post e existe o get, tá? O post é um método mais seguro, entre aspas, vamos dizer assim, porque você não vê os teus dados indo pela barra de URL, né? Aqui em cima, quando você manda no enviar. Já o get, as informações são via barra URL, então fica muito mais visível. Pronto, dissemos que o método post, né, foi request método, foi enviado. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma validação desses dados, vamos pegar, só que a gente vai meio que proteger. Para você pegar os dados daqui, né, do input e tal, beleza, bacana aqui, né, esse nome, cidade é muito importante, viu? Você precisa desses dados, tá? Você precisa desses names certinhos, senão você não consegue trazer aqui para o PHP.
Aqui no PHP, para tu pegar essas informações do HTML e trazer para PHP, tu faz assim, ó. Tu cria uma variável chamada nome, onde vai receber o nome, certo? A variável nome vai receber o nome aqui do input do HTML. E a variável cidade vai receber a cidade daqui, do input da cidade. Para ficar mais claro para você, vai receber o nome lá do PHP, vai receber esse nome que eu vou digitar aqui. Cidade vai receber esse nome aqui que você digitar aqui, tá? Tranquilo, né? Uma forma simples e rápida de você pegar esses dados é você colocar nome é igual, né, a uma global aqui do post, né? Você coloca assim post, abre e fecha, aspas simples e digita nome. Tem que ser igual, tá aqui, ó. Nome. Pronto. Vem aqui, ó, nome. Mesma coisa você faz com cidade, né? Você faz com cidade e aí você digita aqui cidade. Galera, dessa forma, teu código também vai funcionar. Tu conseguiu pegar os dados que está aqui, né? Tu conseguiu pegar esses dois dados que a pessoa digitou aqui em nome e em cidade e conseguiu jogar aqui dentro do PHP. Só que por uma questão de segurança, você tem que proteger, porque aqui ele está livre, né? Então, existem muitos ataques aí, tá? Fica perigoso. E tem vários ataques aí onde o atacante ele pode usar essa vulnerabilidade e injetar caracteres especiais dentro do teu banco de dados, certo? Então tem umas funções aqui, umas paradinhas que a gente pode usar para inibir isso aí, para proteger, né? Então o que você pode fazer aqui? Aqui nesse post, né, você pode chamar aqui uma função chamada filter. Opa, mais minúsculo aqui, tá? Filter, né? Filtrar, ela vai filtrar, né? Filtrar os dados. E aí esse filter ele vai ser da seguinte maneira: ele vai ser filter underline input, tá? Bem assim, ó, não fica difícil. Aí você apaga, tá? Isso aqui, tá? E você vai abrir aqui um parênteses, tá? Você vai abrir parênteses aqui, tá bom? E vai fechar parênteses aqui, ou seja, porque você criou aqui, chamou uma função. Dentro desse filter input, o que você vai fazer? Você vai digitar bem aqui, ó, onde estava esse post sobre global, você vai digitar input, tá? Input novamente, ó. Você vai digitar input, tá? Aí vai ficar post, beleza? Aí aqui você, vou apagar isso aqui, né, para não confundir. Vai ficar input, post, aí você vai colocar uma vírgula, certo? Aí você vai abrir uma aspas, pode abrir aspas simples, abrir e fechar e dizer de onde você está pegando essas informações. De onde é? Estou pegando aqui do campo name nome, ó. Então o nome tem que ser igualzinho esse nome aqui do campo que você está pegando, ó. Nome, entendeu? Então você tem um input, né? Post, dizendo que você está pegando do name. Aí o que você faz aqui? Você vai colocar a vírgula novamente e vai chamar essa propriedade aqui, ó. Você vai chamar o filter, tá? Vai chamar filter a palavrinha até é ruim de falar, né? Sanitize, né? Sanitize, né? Sanitize. Aí você pega o inglêsão aí doido, aí você fala aí string, né? Então você está falando que você vai fazer o seguinte, você vai filtrar, né? Nesse caso você está filtrando string, né? Define, aqui a gente está definindo que a gente está filtrando string, né? E aí o que que nesse caso o que que vai acontecer? Ela vai remover caracteres especiais das strings. Então aqui você tem uma segurança, né? Vamos dizer assim, né? Você tem uma segurança a mais, beleza? Pode ser assim, igual eu fiz aqui embaixo, tá? Ou pode ser assim. Mas se você está aí um estudante, está começando agora, você pode fazer assim. Você pode deixar dessa forma, tá? Depois, quando você já tiver melhor, já tiver craque, aí você já pode estar fazendo essas proteção aqui, tá? Vou copiar essa parte de cima e vou botar aqui embaixo. E aí nós vamos mudar só aqui, ó. Só aqui vai ser cidade, ó. Porque agora no cidade eu preciso receber cidade, ó. Então cidade tem que ser igualzinho tá aqui, ó. Então nome e cidade, beleza? Tranquilo, né? Beleza pura. Então conseguimos pegar aqui
é nome e cidade, já tá. Se o cara digitou, por exemplo, aqui, José, deixa eu apagar isso aqui, e digitou a cidade dele aqui, por exemplo, Belém, digitou Belém, só um exemplo aqui, digitou Belém, o José e Belém já está no PHP nessa parte aqui, ó, nome e cidade, já estão aqui, tá? Beleza, então, vamos continuar. O que, que a gente precisa agora também? Galera, a gente precisa... A gente não vai fazer agora, né? A gente poderia também já criar uma variável aqui que poderia também receber a data e horário do cadastro, mas vamos deixar para frente. Tá. Próximo passo. Vamos fazer outro negocinho aqui. Nós vamos verificar... Tá, digamos que a pessoa não digita nada aqui, né? Digamos que a pessoa clica no cadastrar. E aí ele vai... Não acontecer nada, né? Pode até cadastrar algo em branco e tal. Então, o que, que a gente faz? A gente vai criar também um hífen, tá? Deixa eu botar ele mais para frente, né? Bem aqui mais na frente, ó. Nós vamos criar um if. Esse if ele vai verificar se essas variáveis, né? Se esses campos, se eles estão vazios, né? Se eles estão vazios. Porque se ele estiver vazio, ele tem que dar uma mensagem, né? Essas variáveis aqui que nós criamos. Se ele estiver vazio, ele tem que dar uma mensagem para o usuário. Concorda comigo? Então a gente vai fazer um hífen, abrir e fechar parênteses, tá bom? E aí, qual é a mensagem que ele vai dar, né? Ele vai verificar se as variáveis estiver vazia, eles vão dar uma mensagem. Então, a função que faz isso é o emp, tá, galera? A função emp, ela verifica isso. Então, eu escrevo emp, né? Abre e fecha parênteses. Dentro da função emp, o que que eu faço? Eu chamo a variável nome, por exemplo, tá? Aí eu coloco esse sinal aqui, ó, duas vezes, cadê ele? Aqui, ó. Aqui, ó, duas vezes ele é nosso end, né? O en, ele é o e, né? Então ele vai dizer que as duas, para satisfazer isso aqui, as duas têm que ser verdadeiras. Se uma for falsa e a outra for verdadeira, ele vai dar a mensagem, não importa. Se apenas uma ou as duas estiver em branco, ele vai dar a mensagem, tá? Então, o que, que ele vai fazer aqui? A gente vai chamar o emp novamente, tá? Abrir e fechar parênteses. Dentro dela, eu vou chamar a variável cidade, né? E aí, aqui eu vou colocar um eco, tá bom? E aí, eu vou dizer o seguinte, eco, vou chamar o eco, né? Para ele dar uma mensagem. Por favor, preencha todos os campos, né? Vamos botar assim, por favor, preencha todos os campos, ponto e vírgula. Certo, galera? Bacana, 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 bacana. Então, criamos esse pequeno hífenzinho, tranquilo, né? Função emp. Ela verifica se a variável está vazia ou não. Se as variáveis estiver vazia, ele vai me dar uma mensagem, preencha todos os campos, beleza? E aí, ó, verifica, as variáveis estavam vazias, cliquei no cadastrar, preencha todos os campos. Então, ele já me deu a mensagem aqui embaixo. Entendeu como é que funciona? Fácil, né? Não é difícil. Beleza, então, vamos continuar o nosso sisteminha. Vamos continuar nosso sisteminha aqui mais para frente. Beleza, o que nós precisamos criar agora? Galera, para fazer um cadastro no banco de dados, aqui dentro, eu preciso de uma estrada, né? Uma estrada, não importa se ela é asfaltada ou se ela é de terra, pissarra aqui na minha região, a gente chama de muita pissarra, né? A gente precisa de uma estrada chamada conexão com o banco de dados, certo? Então, a gente vai criar agora essa conexão com o banco de dados, beleza? Vamos aqui criar a conexão com o banco de dados. Vamos criar aqui agora deixa eu só ajeitar aqui meus materiais. Então, para eu criar a conexão, galera, isso poderia ter sido lá fora, mas pode ser aqui dentro também, né? A gente está criando aqui logo para ficar tudo certo. A gente vai criar uma variável chamada host. Assim, ó. Uma variável chamada host, tá bom? Essa variável ela vai receber localhost, tá? Localhost, ponto e vírgula. Nós vamos criar uma variável chamada usuário, tá bom? Uma variável chamada usuário.
ela vai receber, opa, já foi que eu tirei esses 2 pontos daí. Essa variável ela vai receber o usuário nosso que é root, beleza? Vamos criar uma variável chamada senha, pode ser password também, a gente coloca senha. A nossa senha do nosso banco de dados é essa daqui. Dessa forma, galera, fica um pouquinho mais seguro, né? A gente fazer assim, né? Que mais? Agora a gente precisa também criar o nosso banco de dados, né? Preciso criar nosso DB, banco dados, o banco de dados, né? Assim, banco dados. Vou deixar assim. Você coloca do jeito que você quiser. O nosso banco de dados ele se chama empresa, tá? Ponto e vírgula. Pronto. Criamos aqui nossas variáveis contendo as informações da nossa conexão. Vamos colocar aqui, né? Informações da conexão. Vamos colocar dessa maneira. Se entender. Informações da conexão. Beleza? Aí agora aqui eu vou criar minha variável de conexão. Eu preciso criar essa variável de conexão. Vou chamar o newMySQL, tá? Só que ela é separado, né? newMySQLi, tá? newMySQLi. Vou abrir e fechar parênteses. Aí dentro dela eu simplesmente trago as variáveis da minha conexão, né? Então quais são minhas variáveis? É o host primeiro, tá, galera? Segundo é o meu usuário, tá bom? Depois, separado por vírgula, viu? Depois a minha senha, tá? E por último, galera, é o meu banco de dados, tá? Banco dados. Por último, é o meu banco de dados, beleza? Não esquecer do ponto e vírgula aqui no final. Estamos de boa, tranquilo, né? Beleza. Vamos continuando. Nossa conexão com o banco de dados ela está criada e está certa, né? Porque se ela tivesse errada, ela ia dar algum tipo de erro, né? Não deu erro, né? Então tá certinho aqui. Deixa eu voltar aqui o meu banco de dados. K de pessoa, né? Ó, certinho, né? Então não deu erro nenhum, tá funcionando. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente pode criar string de erro, né? Conexão. O vídeo vai ficar grande, mas eu vou fazer também aqui pra gente, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos criar aqui uma mensagenzinha de erro, caso der um erro de conexão, né? A gente vai passar a propriedade connect erro, e aí, caso dê erro de conexão, é bom a gente fazer isso aqui no nosso sistema, tá? Então, eu vou colocar aqui na frente, eu vou colocar um if novamente, abrir e fechar parênteses, tá? Abrir e fechar as chaves, e aí eu vou colocar esse hífen aqui. Esse hífen, o que ele vai trazer? Ele vai trazer a variável com, que nós acabamos de criar, tá? Essa variável com de conexão, o que a gente vai fazer? Ela vai juntamente aqui, né, com a propriedade do connect, tá? Connect underline erro. Então, tudo que for relacionado a erro de conexão, ela vai acessar e vai dar uma mensagem em string, né? Vai ter essa mensagem, a gente vai conseguir, o PHP vai mostrar qual foi, mas de fato, qual foi o erro, onde é que deu esse erro, o que exatamente aconteceu, o que deu problema na tua conexão. Então a gente usa mais para essas questões aqui um DIE, né? Para trazer essa informação, essa mensagem aqui, tá bom? Abre e fecha aspas simples, aspas dupla, pode ser aspas simples também, não tem problema. E aí a gente coloca assim, ó, falha na conexão, falha de conexão, tanto faz, né? Falha na conexão. E aí, eu vou colocar um 2 pontos. E aí ele vai mostrar, basicamente, né, o erro. Então eu coloco, chamo a variável com, né, da conexão, e ela vai acessar a propriedade do connect, né, connect erro, tá? Vai estar mostrando, né, vai estar mostrando esse erro, tá? Então, se isso aqui foi verdadeiro, né, se teve um erro aí, então ele vai mostrar, e aí ele mostra através de mensagem, né, relacionado à conexão com essa propriedade connect erro. Tranquilo? Ponto e vírgula no final, não esquecer, e o nosso tratamento do nosso erro aqui está criado. Vamos continuar. Após isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai preparar a nossa consulta para executar dentro do banco de dados o nosso cadastro em si agora, tá? Vamos começar agora a fazer a nossa consulta.
A nossa consulta que a gente vai preparar, né? Vamos preparar aqui constantemente, né? Para evitar injeção eletrônica, vamos dizer assim, para ficar mais seguro, tá? Esse ataque de injeção eletrônico também é dessa forma, onde a pessoa injeta caracteres especiais, ela pode atacar o teu banco de dados usando aí através dessas entradas, que são esses campos aqui. O atacante, né? A pessoa mal intencionada, ela pode invadir o teu banco de dados digitando informações aqui e caracteres especiais que ela vai digitar aqui, né, injeção eletrônica, ataque de injeção eletrônica, que esses dados podem chegar no teu banco de dados e aí fazer um arregaço nele. Beleza? Então vamos lá, vamos preparar a consulta, vamos criar uma variável chamada SQL, tá? Essa variável, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos, como a gente já vai fazer direto, tá? Como a gente já vai criar a variável stmt instantemente, a gente já vai fazer direto. A gente vai fazer assim, ó. Vamos criar uma variável chamada stmt, tá bom? E aí, para ela, eu já vou passar a variável do conexão, beleza? Variável de conexão, porque ela precisa da conexão, certo? E aí, eu já vou chamar também o prepare, né? Já vai acessar, que é o preparar. A gente já está preparando, né? O prepare, a gente chama prepare. E aí, eu vou abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula logo no final, né? Essa função prepara, ou seja, eu já vou preparar. Se eu tivesse o SQL aqui em cima, aqui ó, o SQL com o código, né? Por exemplo, o código. Foi isso que eu falei ainda agora, que eu vou fazer, ó, insert, into, né? Insert into, que mais? E usuário. Esse que é o código PHP, né? Se eu tivesse esse código, eu só ia repetir a variável aqui dentro, ó. Só ia chamar e repetir a variável SQL aqui dentro, né? Mas é isso que eu falei, que eu já estou fazendo ela direto, tá? Então vamos lá, variável prepare, vou abrir e fechar aspas duplas aqui dentro. E aí, o que eu vou fazer? Chamar, né, o comando insert into, e aí vou dizer que esse comando vai cadastrar na tabela usuários, tá? Abrir, fechar parênteses novamente. Onde ele vai fazer esse cadastro? Em nome, tá? Cidade e data, underline, hora, underline, cadastro. Galera, esses nomes aqui, ó, usuário, esses nomes, cidade, data e hora, tem que ser exatamente iguais esses aqui, ó, da tua tabela dentro do teu banco de dados usuário, dentro do teu banco de dados MySQL. Tem que ser exatamente, ó, nome, cidade, data e hora, exatamente igual. Porque na hora que o código for executar, se esses nomes não forem iguais, não dá certo. Vai dar erro, tu não consegue fazer o cadastro, certo? Beleza? Então, tranquilo. Quando terminou aqui, né, eu coloquei aqui cadastro. Vou dar um enter aqui, tá? Ó, cuidado aqui, ó. Depois disso, você coloca um velhos, tá? Vou dar um enter aqui assim, ó. Depois disso aqui, você coloca um velhos. Vai ser os valores, tá? Deixa eu colocar maiúsculo, né? Ficar um negócio mais bonito, mais certinho. Os valores. Vou aqui para baixo, porque se eu for para cá, vai sair aqui da nossa tela o nosso código. Então, como eu estou preparando e eu vou usar a função do bind par para fazer a associação, né, associar para uma questão de segurança, então eu vou abrir e fechar parênteses novamente e eu vou colocar só esse símbolo aqui, ó, onde a gente faz associação, né? Depois a gente vai associar esses dados, ó. Só isso aqui, ó. Entendeu? A gente faz só essa associação aqui. Tranquilo? Beleza, então, né? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte. Aqui, vamos agora trazer, né, o stmt novamente. A função instantemente, né? A variável que nós criamos. Ela vai acessar uma função aqui chamada... tem hora que dá uns brancos, sabe? Você vai digitando, tem hora que dá uns brancos na cabeça, mas a memória volta. Você vai chamar o byteparent, tá? Essa função que ela vai fazer essa associação, né, com os campos que a gente acabou de preparar aqui, tá? E aí nela você vai colocar o seguinte, vai abrir e fechar aspas duplas, vai colocar o S aqui, esse S 3 vezes, você está mostrando que esses dados que você está associando é uma string, tá?
E aí você vai chamar variável nome, variável cidade, variável data e hora, tá? A gente vai estar criando essa variável. A gente vai estar criando ela agora, né? Tá. Variável data e hora. Variável data underline hora. Galera, essa variável data e hora tá entrando no nosso cenário agora. Ela vai substituir aqui, ó, data e hora do cadastro, certo? Então, quando ele fizer o cadastro lá, data e hora, vai fazer esse cadastro, data e hora. E aí, o que que acontece? Agora a gente precisa definir esse data e hora, né? Então, vamos lá, ó. O data e hora, ele é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Essa variável data e hora, ela vai ser da seguinte maneira. Vamos criá-la bem aqui. Data e... Beleza, então. O data e hora, a gente precisa definir, né? Ele vai receber uma função, tá? A gente vai colocar aqui data e hora, tá? Essa variável data e hora, ela recebe uma função chamada date, tá? Ela vai receber uma função date. Essa função date é que vai realmente receber os horários. Então, para cadastrar no banco de dados do MySQL, o que acontece? O MySQL trabalha com a data dessa maneira aqui, ó. Por exemplo, 2024, 10, tipo, 31, exemplo. Ele trabalha dessa forma, ele trabalha ao contrário, né? Ele vem lá do ano e para trás, até o dia. Então, a gente precisa colocar dessa mesma maneira. Onde o ano vai ser um Y maiúsculo, tá? Você coloca um tracinho. O mês vai ser um M minúsculo e o dia vai ser um D minúsculo, tá? E aí você coloca, dê um espaço, coloca o H maiúsculo, que vai ser a hora, coloca um I minúsculo, 2 pontos e um S. Isso aqui, galera, é hora, minuto e segundo. Só que tudo isso aqui tem que ser entre aspas simples, dessa maneira, tá? Com isso, eu tenho a data e o horário. Tranquilo? Beleza, então. Vamos lá, então, continuando. Tá, feito tudo isso, a gente tem que executar essa consulta aqui, galera, que a gente criou, tá? Então, você vai criar aqui uma variável chamada stmt, tá bom? Criar não, perdão. Você vai só chamar o stmt, o instantemente, que a gente já criou, tá? E aí, nós vamos dar o execute nela, né? Vamos chamar a função do executar, vamos dar o execute nela. E aí ela vai conseguir executar isso aí dentro do nosso banco de dados. Beleza? Tranquilo, né? Beleza. Temos nós temos aqui uma função, uma propriedade, né? Vamos dizer assim, que ela verifica se as linhas foi afetada dentro do nosso banco de dados, né? O effect house, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui? A gente vai criar um hífen, mais uma vez, tá? Lembrando que eu já executei aqui. Deixa eu ver se a minha função bird partner deu certo. Se eu digitei certo, né? Tá, deu certo. Então, vamos lá. A gente vai criar um hífen, novamente, tá? Aqui, cadê aqui? A gente vai criar um hífen novamente. Nesse hífen, a gente vai chamar aqui, né? Novamente, stmt. Vamos chamar a nossa variável que nós criamos. Ela vai acessar os métodos aqui que nem eu falei, né? Dessa propriedade aqui chamada effect house. E eu vou colocar assim, ó. Effect com A, né? Aportuguesado, né? Affected. Aí eu coloco a underline e house, né? Ele vai dizer quantas linhas foram afetadas essa propriedade quando você fez o cadastro lá dentro do banco de dados. Então, se afetou linha, eu vou dizer o seguinte: esse retorno foi maior que zero, tá? Então, eu coloco o sinalzinho de maior que zero. Se foi maior que zero, o que eu vou fazer aqui? Abro e fecho as chaves, e aí eu vou chamar um eco novamente, aspas simples, ponto e vírgula, e aí eu vou dizer o seguinte: cadastro realizado com sucesso. Cadastro realizado com sucesso, tá? 2 pontos.
Não vou colocar 2 pontos, vou colocar aqui exclamação. E aí eu digo o seguinte, vou colocar nome, vou colocar aqui assim, nome, 2 pontos. Aí, galera, aqui eu coloco um ponto e chamo a variável nome. Coloco um ponto novamente, abro aspas e fecho, e aí eu coloco um BR, tá? A tag do BR e ponto e vírgula. Pego essa mensagem de cima, coloco embaixo e digo o seguinte, foi cadastro realizado com sucesso, nome, aí eu coloco aqui, ó, data e hora, aí bem aqui, aí eu coloco, né, data e hora, vamos colocar a variável do data e hora, cadê ela aqui, essa bem aqui, ó, data e hora, então, bem aqui dentro, chama a variável data e hora, dessa maneira aqui, ó, eu acredito que deu certo, nosso código, vamos só, aqui no final, galera, vocês não esquecem também, tá, bem aqui, ó, dentro de fechar, tá, você chama aqui a variável do STMT, e aí você fecha, né, dá um close aqui, para encerrar aqui esse código, e fechar, né, vamos fechar a variável que a gente preparou ela, executou, e também a variável, cadê aqui? A variável com, a gente vai também fechar ela, tá? A gente vai fechar as duas, tá bom? Então a gente fecha tudo, vai encerrar nosso código para não ter problema. Será que deu algum erro, né? Atualizar aqui, a priori não deu nenhum erro, tá? Vamos criar um nome aqui, Raimundo, na cidade de Fortaleza. Vamos pedir para cadastrar. Aí ele diz assim, ó, cadastro realizado com sucesso. Nome Raimundo, data e hora do cadastro. Aí tá aqui a data e hora. Essa data e hora do cadastro, olha, perceba que você viu que ele é ao contrário, ó, né? Olha como ele fica ao contrário a data, né? Vamos aqui no banco de dados, vamos atualizar aqui e aí veja que o cadastro fez bacana, veio tudo certo. O que acontece aqui, galera? Ó, aqui é o seguinte, cadê? Vamos voltar aqui. Aqui no nosso código, o que você faz? Nesse cadastro aqui, data e hora, né? O que a gente faz? A gente coloca aqui novamente um igual, chama a função date, tá bom? Chama a função date e aí o que você vai fazer? Você abre as aspas e fecha novamente, aí você inverte o que nós fizemos aqui, ó. Você inverte. Primeiro vai ser o dia, né? Depois o mês, depois o ano, tá? E aí a hora aqui, normal, né? O i, 2 pontos, isso aqui, ó. Você faz dessa maneira, tá? E aí o que acontece? Ó, Raimundo, 22/8/2024, né? O horário certinho, agora a data ficou corretinha, certo? Aí como eu atualizei aqui, né? Ele tá direto, ele cadastrou de novo, né? Eu fiz uma atualização, foi meio que ele cadastrou novamente. E aí aqui não importa, aqui ele só vai mudar o horário aqui do cadastro, né? Mas ele vai continuar com a data nesse mesmo formato, porque aqui no MySQL, que nem eu falei antes, é dessa forma o cadastro. Mas quando você mostra aqui, agora ele já vai mostrar da forma correta, beleza? Então quando ele faz o cadastro, ele mostra que ele fez o cadastro para você, entendeu? Então tá pronto o nosso sisteminha aí, tá? Foi criado, ficou bacana. Ficamos por aqui, o vídeo ficou um pouco longo, mas você pode acelerar aí e até um próximo vídeo. Valeu, pessoal!